É só o Corinthians fazer uma proposta por um grande jogador, né? Que aí vem jornalistas criticar a proposta do Corinthians e um possível reforço do Corinthians. Começam a dar chiliques na internet, porque assim, a mídia anti é dessa forma, né? Com o Corinthians. O Corinthians dá audiência pra caramba. Então esses caras vêm, quer inventar um monte de desculpa porque o clube está endividado, enfim, é aquela. O Corinthians não pode ir atrás de um grande jogador que os caras já começam a temer, a dar chilique, enfim. Eu vou falar aqui de Memphis Depay. O Corinthians fez uma proposta por esse jogador e de ontem à noite para hoje teve sim atualizações, tá? Referente a esse jogador. E eu vou trazer aqui para vocês todas essas notícias, inclusive também a questão da dívida do Mateuzinho. Enfim, só vou pedir, deixa seu like porque fortalece demais aqui o nosso canal. Então deixa esse like aí e se inscreva se não for inscrito. E bora falar de Corinthians, falar de Memphis Depay, né? Jogador aí de 31 anos, tá livre no mercado. O valor de mercado dele gira em torno de 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais. E aquela, né? Há uns 10 dias atrás, quando saiu uma cogitação do Memphis no Corinthians, eu até fiz um vídeo, né? Falando que poderia ter sido uma piada, enfim. Que foi um jornal mexicano que trouxe a informação que o Corinthians tinha um possível interesse. E na verdade, além de ter um possível interesse, o Corinthians realmente estava negociando com o Memphis Depay, né? E não era só um possível interesse, né? O Corinthians realmente estava. E o Memphis, né, um jogador que está hoje livre no mercado, o último clube dele foi o Atlético de Madrid, é um baita de um jogador, isso é inegável, tá? Para vocês terem uma ideia, o Memphis jogou em grandes equipes da Europa, né, como o Lyon, PSV, o Manchester United, no Barcelona e também o Atlético de Madrid. Galera, só para vocês terem uma ideia, tá? O Memphis, ele fez 98 jogos pela seleção da Holanda, e ele marcou 46 gols, ou seja, foi um gol a cada 2 jogos. Tá? Ele só não é maior que o Van Persie, né? O Van Persie fez um número de gols um pouco maior. No Lyon, onde ele atuou, ele fez 178 jogos e teve 76 gols. No PSV, 124 jogos e fez 50 gols, tá? E aí ele atuou, né, por essas grandes equipes da Europa. E o Memphis, ele é um jogador que, cara, ele chuta com as duas pernas, tá? Tanto a direita quanto a esquerda. E tem um físico muito bom, tá? Ele é forte fisicamente. E assim, contando agora da negociação, o Corinthians fez uma proposta. É um salário para ele ganhar 2,5 milhões de reais, tá? É um projeto. O Corinthians ofereceu um projeto para ele. Só que não é fácil, né? Ele vai ter concorrências. O Corinthians vai ter concorrente, né? Porque assim, o Corinthians ofereceu esse projeto, 2,5 milhões de reais, né? Que vai ser pago, isso precisa ser bem frisado, que vai ser pago pela patrocinadora do Corinthians, ou seja, a Esportes da Sortes é a que vai bancar. Sempre foi falado no midiático. E é a Esportes da Sorte que vai bancar tudo isso, tá? Referente ao Memphis. O salário gira em torno de 2,5 milhões que o Samir Carvalho, inclusive ele trouxe isso em primeira mão, então isso precisa ser falado, tá? O Samir Carvalho, jornalista da UOL, trouxe a informação em primeira mão e o GE veio, confirmou depois, enfim. Salário de 2,5 milhões de reais por mês, tá? Somando aí com os direitos de imagem e premiações, tá? Pelo jogador de 30 anos. O Macedo, do blog do Macedo, depois ele trouxe mais atualizações, tá? Referente ao Memphis, que inclusive ele trouxe a informação, isso agora do blog do Macedo, tá? Que trouxe a informação que o Memphis assistiu o jogo do Corinthians contra o Flamengo e gostou demais da atmosfera e o clima lá na arena do Corinthians, dos torcedores, tá? O Memphis tá olhando agora com carinho aqui pro Brasil, tá achando muito boa a proposta do Corinthians e tá achando legal esse possível desafio de vir atuar por aqui, tá? O jogador dá prioridade, obviamente, para a Europa, mas segundo as informações do André Hernan, né, que trouxe no final da noite ontem, que ele deu uma positiva pro Corinthians. Isso tá animando aí a diretoria corintiana.
ele deu uma positiva para o Corinthians. Pode ser que o Corinthians avance com Memphis Depay, tá? A proposta está na mesa do jogador, é todo um projeto, galera, que está sendo montado para esse midiático, que é o Memphis Depay, tá? É todo um projeto, ele vem para ser protagonista, ele vem para ser o cara. E aí, beleza. E segundo, né, aí o André Hernan trouxe, né, essa informação. E os torcedores do Corinthians, como ele gostou dessa atmosfera na arena, a informação, e você pode até ver no Instagram, os torcedores do Corinthians invadiram o perfil do Memphis Depay e começaram a chamar o jogador para vir pro Corinthians, vem pro bando de louco. Inclusive vou deixar até um print aí disso. Até eu mandei mensagem pro cara, falar, vem, enfim. E aí, o que acontece? Em relação ao Memphis Depay, o Corinthians ofereceu todo um projeto. Ele tem 48 horas para dar a devolutiva, tá? Sobre o negócio com o Corinthians, sobre a proposta, que pode finalizar aí nas próximas 48 horas. Assim, é difícil? É, porque o Memphis, ele tem propostas de outros clubes, tá? Ele tem propostas do Galatasaray, ele tem propostas do Sevilha e de um clube árabe. Não sei, galera. Verdade. Pode ser que dê certo? Pode, mas eu ainda fico um pouco na dúvida, tá? Então, 48 horas para poder responder a proposta do Corinthians, já deu uma devolutiva interessante, a gente tem que aguardar, tá? E em relação, quando saiu essa notícia que o Corinthians fez a proposta, cara, o Juca Kfouri, que assim, é um grande jornalista, é um gigante, tá? Desse meio, é um grande jornalista, só que assim, ele que se diz torcedor do Corinthians, mas é só um cara que bate no Corinthians de noite. Ele criticou a proposta, ele criticou a negociação do Corinthians. Tipo, ele nem levou em conta que quem vai pagar é a patrocinadora. Isso no programa esportivo, ele desceu o cacete. A apresentadora, quando falou que seria a patrocinadora que poderia pagar, ele simplesmente desviou da patrocinadora que poderia pagar e continuou criticando o Corinthians das dívidas, do financeiro, que o Corinthians está sendo irresponsável, enfim. Aí também vem o René, né? Casagrande, esqueci o nome dele agora. O cara criticou porque o Corinthians tem dívida com o Mateuzinho, tem dívida com o Cuiabá por causa do Ranieri, enfim, que o Corinthians não tem dinheiro. Só que essa galera antes se esquece, cara, que o Corinthians tem uma patrocinadora master por trás. Os caras não podem ver o Corinthians evoluir, o Corinthians querer contratar um grande jogador que fica esse burburinho todinho na internet, velho. Essa mídia. É porque assim, você sabe, né? O Corinthians é gigante, irmão. O Corinthians é gigante. Se o Corinthians, cara, se organiza certinho, é um abraço pra todo mundo. Que o Corinthians é o Corinthians. Então esses caras, meu, pelo amor de Deus. Mas enfim. Galera, é o seguinte, o Corinthians deve o Mateuzinho, né? Comprou por 20 milhões aí de reais, 4 milhões de euros, dá mais ou menos esse valor. O Flamengo acionou o Corinthians e o Corinthians pagou as 2 primeiras parcelas no momento em que o Flamengo acionou, só que ainda deve ir a terceira. E a terceira é um valor mais alto, de 8 milhões de reais. E o Corinthians precisa pagar essa terceira parcela, mas ainda faltam mais parcelas, né? Não sei se é mais 2 ou 3, não sei. Só sei que são parcelas de 2,5 milhões de reais. Mas acho que são mais de 2 mesmo. E o Corinthians precisa pagar essas parcelas. O Corinthians deve, sim, e vai obviamente, concluir o pagamento de tudo isso, mas o Flamengo chegou a acionar, sim, pelo Mateuzinho, tá? É uma dívida que o Corinthians tem, né, e precisa se pagar. O Mateuzinho que, pelo amor de Deus, também, né? Terceiro reserva do Flamengo, os caras trouxeram. Mas é isso, galera. Por enquanto, essas são as informações do Memphis. Muita calma, os negócios podem evoluir e eu espero que tenha um desfecho interessante para nós, já que a patrocinadora que vai bancar não vai doer nos cofres do Corinthians. É isso que a galera precisa entender, né? Ah, o Corinthians não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Ah, irmão, lamber sabão, vai. Até a próxima, um grande abraço, a gente volta aqui e vai Corinthians.